Bom, nesse Gabaritando as Entrevistas, a gente vai fazer aqui esse exercício 1525, é um exercício médio, chama Number of Good Ways to Split a String. Basicamente, no enunciado ele vai explicar que a gente vai receber uma string em que a gente tem que separar essa string, então fazer o split dela, em possibilidades boas ou soluções positivas. Como que seria uma solução positiva? Ele explica, basicamente a gente tem que separar a string em duas arrays, que a gente pode chamar de esquerda e direita, ou prefixo e sufixo, onde a concatenação dela, ou a junção delas, obviamente, forma a string inicial, mas em cada um dos lados das arrays não podem ter, tem que ter a mesma quantidade de caracteres individuais. Então, um exemplo simples seria bela. Bela você consegue separar de uma única maneira positiva, que seria BE e LA, BE sendo a array da prefixo, ou a primeira array, e LA sendo a segunda, porque ambas, obviamente, somadas formam bela, mas ambas também ambas têm dois caracteres únicos em cada lado. Então, do lado esquerdo BE e do lado esquerdo LA, certo? Obviamente que ele fala que o retorno dessa função tem que ser um inteiro, então tem que ser a quantidade de possibilidades positivas. E aí aquele que dá aqui alguns exemplos, né? A, C, A, B, A. Então aqui ele fala que esse exemplo aqui a gente consegue separar, o output deveria ser 2, porque a gente consegue separar como AAC e ABA, porque AAC você tem dois caracteres únicos, né, que seriam AC, e do lado direito também são dois únicos, que é ABA, ou você ainda consegue fazer AACA, continuam sendo dois caracteres únicos, e do lado direito BA, que são novamente dois caracteres únicos, né. Ele dá aqui uns outros exemplos, e os constraints desse exercício são que S só contém caracteres minúsculos do alfabeto em inglês, e que a palavra, a string, não é maior que 10 elevado à quinta. Alguma das soluções que você vai achar pode usar essa ideia de só usar 26 caracteres, porque basicamente em várias linguagens, se eu pular aqui para o nosso editor, você consegue fazer aqui um console log. Se eu não me engano, é o charcode 97. 97. Então você basicamente consegue fazer alguns exemplos em que você vai usar o charcode at e fazer essa subtração para resolver o seu algoritmo, né, ou resolver o seu exercício. No nosso caso a gente não vai usar isso, mas esses constraints às vezes são importantes, né, pela complexidade do seu código. Então, às vezes é importante você fazer um teste que seja mais, se você quer fazer um teste mais performático, às vezes você consegue atingir essa performance melhor usando os constraints que o exercício te dá, certo? Como vocês já viram aqui na minha ideia, eu fiz aqui um exemplo de arara. Arara basicamente a gente consegue separar em duas versões diferentes, sendo AR e ARA, ou ARA e ARA, obviamente. E aí eu já tenho aqui embaixo algumas outras palavras que eu fiz aqui, então horroroso, arara e copa, e eu já coloquei do lado direito as quantidades, basicamente, de opções que a gente consegue. E aí aqui eu já fiz assim, um testezinho onde eu vou dar o console log nas palavras. Então, se eu retornar aqui 0 só por hora, a gente vai ver que aqui eu tenho que retornar, no caso, 3, 2, 1, e esse false tem que virar true, porque basicamente a nossa lógica tem que fazer o split e a contagem correta das palavras. E aí você vai se perguntar, como que a gente vai fazer basicamente essa lógica? Eu vou usar aqui dois exemplos para explicar qual que vai ser o approach que a gente vai tomar. Basicamente eu vou primeiro fazer aqui copa. E como a gente falou, copa basicamente a gente consegue separar de duas maneiras, sendo CO e PA. Por quê? Ambos os lados têm apenas dois caracteres únicos. Então, como que a gente vai fazer? A gente basicamente vai fazer um loop de frente para trás, de frente, do começo até o fim, numerando a quantidade, e aí vai adicionar isso numa lista com a quantidade única de caracteres, e aí a gente vai fazer a mesma coisa de trás para frente, e aí a gente vai achar o ponto de intersecção entre as duas arrays, certo? Então, basicamente, nesse exemplo vai ser... Então, deixa eu limpar isso aqui. Esse exemplo vai ser... Primeiro eu vou colocar tudo 0 aqui. A gente vai fazer 1 porque C não existe, 2 porque O não existe, 3 porque P não existe e 4 porque A não existe. E aí mesmo vai ser ao contrário. Mas se a gente estender esse nosso teste aqui para, por exemplo,
a outra palavra que a gente tem, horroroso, a gente vai ver que não é array, na verdade, essa lista de caracteres únicos que representa a palavra, ela não vai ser incremental para todas as letras. O que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, aqui H não existe é 1, O não existe é 2, R não existe é 3, R já existe, então aqui continua sendo como 3, O também já existe, então continua sendo com 3, S não existe, aí sim vai aumentar para 4, e O já existe, vai continuar como 4. Se a gente for de trás para frente, a gente vai achar aqui, ó, 1 porque O não existe, 2 porque S já existe, 2 porque S também já existe, 3 porque R não existe, 3 também porque R já existe, 3 porque O já existe e 4 porque H não existe nesse caso. Então aqui vocês vão ver que ambos os exemplos, a gente tem alguns pontos de intersecção entre o valor inicial, a gente pode chamar de dos nossos caracteres, menos 1 tem que ser igual à linha de, então vamos dizer, a linha de cima menos 1 tem que ser igual à linha de baixo sem somar nada. O que eu estou querendo dizer? Então, a gente vai comparar 1 é igual a 3? Não. 2 é igual a 3? Sim. Então, a gente vai incrementar 1. 3 é igual a 1? Não. E aí a gente pode pular os boundaries, porque eles vão sempre referenciar o mesmo valor, né? Se a gente olhar aqui no final, eles têm que ser o mesmo valor. Então, a gente pode pular eles. E aqui no segundo exemplo de horroroso, acabei de perceber aqui que cometi um erro de português no horroroso. Faltou um RO aqui. Então, aqui vai, na verdade, vai ser 3, 3, 4 e 4. E aí aqui vai ser 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Beleza, então continua tudo que eu disse, mas agora com a palavra certa, com a caligrafia correta, a gente vai continuar o nosso exercício. Então, basicamente, 1 com 3, não. 2 com 3 também não. 3 com 3, sim. 3 com 3, sim. 3 com 3, sim. 3 com 2, não. 3 com 2, não. E 4 com 1 também não. Então, nesse exemplo, são 3 resultados. Então, como que a gente vai fazer a nossa solução? A gente vai precisar, como eu mencionei basicamente, um inteiro que vai ser responsável pelo resultado. Então, eu vou fazer aqui result igual a 0. Eu vou criar uma constante, que eu vou chamar ela de dicionário, que vai ser um set. O set ele é bem similar ao que a gente usa como array, ele também é iterável, você também pode usar as funções, a maioria das funções de array, mas o lado interessante do set é que ele não duplica itens na array. Então, por exemplo, se a gente tentar adicionar valores duplicados nesse set, ele não vai adicionar, ele vai manter o tamanho do set de acordo com o que era anterior à tentativa de adição desse novo caractere. E por fim eu vou fazer aqui uma array que eu vou chamar de characters. Characters, que aí vai ser uma arrayzinha. E aí, como que a gente vai fazer? A primeira coisa a gente vai fazer do começo até o fim. Então eu vou fazer aqui um for let e in s. E aí, para ser bem honesto, eu não vou nem me preocupar com versão de Node, de usar in, de usar for off, não vou usar it. Para mim, tanto faz, na verdade, então eu posso chamar isso aqui de C para character. E aí a gente vai primeiro adicionar esse valor dentro do dicionário. Então, nesse caso aqui, se a gente der um console log para C, a gente vai pegar na verdade, aqui tem que ser const off, né? Então eu vou adicionar aqui as letras, então eu estou adicionando no dicionário HORR, então se eu der um console log depois disso, no dicionário, vocês vão ver que horroroso, por exemplo, ele só vai ter, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar os dois aqui, horroroso só vai ter HOR e o S, né, depois, por quê? Porque os outros R's, os outros O's, eles vão ser pulados, né. E aí o que eu vou fazer? Na verdade, isso aqui eu deixo. Eu vou colocar aqui characters, e aí eu vou dar um push, onde dictionary.size. Então, basicamente, o dictionary.size seria, se a gente estivesse trabalhando com uma array, seria o famoso array.length, certo? Então,
mas como o set ele já tem essa API, assim como o map, a gente consegue usar de uma maneira um pouco mais idiomática, de uma maneira um pouco mais legível para a gente que está trabalhando aqui no códigozão. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu não preciso mais desse dicionário. Na verdade, eu preciso, mas eu preciso de trás para frente agora, mais por uma questão de otimização de memória, na verdade. Eu poderia criar 2 dicionários, esquerda para direita, mas o próprio set ele tem uma funcionalidade que chama clear, que basicamente ele vai limpar os conteúdos dentro desse dicionário. E aí eu vou fazer um segundo for aqui. Esse for vai ser de trás para frente, como eu mencionei. Então, eu vou fazer aqui um let i, e aí i vai ser igual a s.length menos 1. Então, basicamente, eu vou pegar o último caractere da string e eu vou fazer quando que i for maior ou igual a 0, certo? E a menos 1. Então, basicamente, vamos fazer um console log, basicamente isso aqui vai meio que inverter a palavra. Então, se eu der aqui, horroroso, exatamente, está indo de trás para frente. Então, é isso mesmo que a gente quer. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, então a gente vai adicionar, então a gente vai dar aqui um dictionary.add s para i. Então, a gente vai adicionar novamente no dicionário, mas agora de trás para frente. Então, a gente está basicamente fazendo essa segunda linha aqui. E aí, a gente só vai comparar basicamente se essa linha é igual à linha anterior menos a linha anterior menos 1, porque a gente estava fazendo de cima para baixo na diagonal para direita, mas a gente consegue também, obviamente, fazer de baixo para cima, sendo a diagonal da esquerda. Então a gente consegue fazer aqui onde if array, ou no nosso caso aqui characters, i menos 1 for igual a dictionary size, a gente vai incrementar o nosso result. Então vai ser igual, vai ser o result mais 1 aqui. E aí aqui no final a gente só vai retornar o result. Então basicamente aqui ele já está falando que deu 3 e true. Se eu habilitar os outros 2 testes, todos devem dar true. Maravilha. Então só recapitulando aqui, a gente cria os nossos estados iniciais, aqui o result, dictionary e o characters. A gente vai adicionar numa array, na verdade a gente vai adicionar no dicionário todos os caracteres individuais, mas ao mesmo tempo a gente vai adicionar na nossa array todos de acordo com todos os caracteres, a gente vai adicionar no ponto de cada caractere, ou seja, em cada índice, a quantidade única de caracteres naquele momento na iteração. Então, novamente, vai começar como 0, 0, 1 e 1, se forem caracteres separados. A partir do momento que você repete, você vai usar o último valor, certo? E aí aqui, por fim, a gente vai fazer um processo similar, só que de trás para frente, onde a gente vai pegar o valor máximo da array, e vai, na verdade, da string, vai começar de trás para frente os caracteres, adicionar também ao dicionário novamente, e checar se aquela letra que a gente está no dicionário, na verdade, se a dimensão do dicionário, no momento que a gente adicionou aquela letra, é igual aos caracteres que a gente já adicionou anteriormente, num índice inferior, né? Então a gente está tentando achar vamos dizer, esse denominador comum ou essa interseção entre as duas listas. E aí, por fim, a gente vai retornar o resultado e eu acredito que isso aqui já deva ser, já deva passar o nosso teste. E a gente pode rodar aqui o código de exemplo. Aqui ele deu 84 e deu output positivo. E a gente pode submeter aqui o nosso resultado. Então aqui ele deu um resultado bom, em que basicamente deu 104 milissegundos, foi uma performance aqui bem rápida, e o uso de memória ele foi melhor que 60%, 62% dos casos, por conta desses 46 megas. Bom, essa nossa solução aqui vai ser um ON, né, porque a gente não tem nenhum loop dentro de loop em questão de runtime.
Em questão de espaço vai ser um a um, né, também, então uma solução, eu acho que até simples, dá para dar umas otimizadas ainda, né, se você quiser, mas basicamente eu acho que é o melhor dos dois mundos, né. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Essa é uma solução que dá para usar ela, a base dela, na verdade, para muitos outros exercícios, né? Então é importante entender como a gente consegue fazer essa inversão de strings e como a gente pode usar o set para ajudar a gente no algoritmo. E basicamente é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais um gabaritando as entrevistas, beleza?